Estamos de volta com a segunda parte da Roda de Saberes, com o tema Linguagem Corporal, Educação através dos Sentidos. Bom, agora nós vamos então trazer contribuições de um outro autor, que é muito pertinente na área da educação, principalmente quando ele trata das questões com a corporeidade, que é o Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty, ele vai trazer muitas situações para que possamos refletir que o corpo ele produz sentidos e sentimentos. Então, não tratar o corpo somente como um pedaço de carne. Esse corpo a gente precisa compreendê-lo a partir das sensações, das percepções, dos sentidos, dos sentimentos que ele produz. E aí o Merleau-Ponty ele vai trazer uma gama de possibilidades que vão para além do corpo só como movimento. Ele vai trazer o corpo como movimento, o corpo como expressão, o corpo como uma obra de arte e como que nós, então, precisamos fazer as leituras corporais de tantas possibilidades que o corpo, então, ele produz. Ou seja, o corpo, ele realmente é uma caixinha de segredos e uma caixinha de surpresas para todos nós. Então, quando a gente já conhece alguém e logo quer fazer a leitura corporal dessa pessoa, não vai adiantar muito. Porque é preciso, então, estabelecer vínculos. Mesmo que sejam vínculos temporários, é preciso que esses vínculos, eles sejam, possamos dar continuidade a eles para que possamos compreender melhor as sensações que ele produz. Uma outra situação que o Merleau-Ponty traz para a gente muito forte é que a gente não pode separar o corpo da mente. Muitas pessoas, principalmente, infelizmente, também dentro da educação, nós acreditamos nas formas escolarizantes do corpo. Então, a gente não quer que o aluno, ou que a criança, o estudante, que ele levante, que ele converse, que ele brinque, que ele grite. Isso é uma expressão que a gente ainda está querendo domar o sujeito. E, infelizmente, nós estamos lidando com muitos sujeitos, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. Ah, Celinho, mas a gente também quer que essas crianças elas fiquem comportadas. Mas já perguntou o que é comportamento para essas pessoas? Porque o comportamento para um é diferente do comportamento para o outro. Às vezes o comportamento que eu conheço, que eu aprendi, é aquele em que eu posso conversar, é aquele que eu posso levantar, é aquele que eu posso andar pelo espaço. Mas o comportamento que eu, professor, quero é aquele que você fique sentado, calado, sem poder mexer. Ou, aí eu quero um robô. Então, o robô não expressa sentimentos, Então, eu tenho que pensar sempre por essa ótica. Aquele sujeito, ele está querendo te dizer alguma coisa. Por meio de que e como? Esse como é o que vai mover todo o nosso processo de sentimentos e sensações. Quando um estudante, ele tem aquele professor que ele confia, que ele vai lá, quer contar alguma coisa, isso já é uma relação de vínculos sentimentais. Muitas vezes ele está lhe pedindo socorro e ele tem a confiança em você como professor. Então é algo que a gente precisa ficar atento em como podemos oferecer uma certa ajuda e um diálogo que é tão necessário e nos é caro hoje. O diálogo na educação é muito caro para a gente, porque a gente tem uma sequência de conteúdos, às vezes, para terminar. A criança precisa sair da escola sabendo um monte de coisa, um monte de informações, mas ela também necessita de acolhimento, Ela precisa de um desenvolvimento integral, um desenvolvimento global, que aí envolve emoções, sensações. A própria BNCC vai trazer isso, as relações socioemocionais para nós trabalharmos com o outro.
E se a gente não traz essas relações socioemocionais que vem nesse diálogo com o próprio Merleau-Ponty, falando assim, olha, corpo e mente não se separa, porque à medida que o aluno, o sujeito, o estudante, ele está ali pensando, o corpo dele está ali presente. Eu preciso, então, dar um vínculo socioemocional para que ele estabeleça contato com os seus pares dentro de sala de aula. Ele também precisa de contato com o outro fora da sala e com você, que no momento é o seu porto seguro ali dentro, é quem ele vai estabelecer confiança. Tá? Quando Merleau-Ponty ele traz a situação do corpo vivido, corpo movimento, corpo expressão e corpo como obra de arte, ele meio que fala, olha, não se separa uma coisa da outra. Meu corpo vivido faz movimento, meu corpo movimento ele tem expressão facial e corporal, porque eu sinto, eu tenho sentimentos, e por fim o meu corpo ele é uma obra de arte, ele afirma isso. O nosso corpo é uma obra de arte porque ele precisa expressar esses sentimentos e criação que vai promover a criatividade do sujeito, que é o que a gente mais precisa hoje na educação. Transbordar esse espaço de concreto com criatividade, cores, sentidos e sensações. Nós vamos abrir agora para um diálogo com todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma contribuição acerca dessa linguagem corporal, desses sentidos e sentimentos, fique à vontade. Olá, eu sou a professora Elizabeth, do curso de Pedagogia da Univale. Pensando no que o professor Célio acabou de falar aqui, se o corpo é expressão, se o corpo é uma obra de arte, quando está na educação infantil, a gente percebe que o professor valoriza mais esse corpo expressão e esse corpo obra de arte. E quando estamos nos anos iniciais e nos anos finais? Nós deixamos eles expressar através do corpo os sentimentos para que eles fiquem mais próximos do professor e para que a aprendizagem aconteça? O que nós estamos valorizando? Somente o cognitivo, a mente, ou nós estamos valorizando aquilo que ele traz, o que ele mostra através do corpo? Vale pensar nisso, professores. Muito bem. A gente precisa compreender que todos nós temos sentimentos. Se a gente pensar até na universidade, a gente precisa romper os muros, né, romper esse concreto e trazer mais sentimentalidade, mais percepção nos sujeitos. Mas aí nós temos que cumprir um monte, né, de conteúdos, né, até o final do ano. Mas é possível deixar esses conteúdos mais leves. É por isso que a BNCC ela vai trazer as habilidades socioemocionais, para que você consiga, lá na aula de matemática, você trazer jogos que eles vão conseguir se expressar. Lá na língua portuguesa, também conseguir, talvez, uma redação que eles vão colocar aquilo que eles estão sentindo, que eles estão percebendo, né? Um bingo com letras, um bingo literário, ou um bingo com números, que eles vão também dar conta de se relacionar com o outro, senão vai ficando tudo muito pesado, vai ficando tudo muito complicado para esse sujeito. E vale salientar que nós temos hoje, com as juventudes, devido, né, às inúmeras avaliações, uma grande crescente com a depressão na juventude. Isso vale para a infância também, mas no caso vamos colocar a juventude. Então é preciso que possamos observar esse sujeito que está pedindo socorro ali, que é preciso, então, fazer um vínculo com o outro. Ele está quietinho demais, coloque ele para, né, fazer uma atividade, um diálogo com o outro. Eu sou a professora Carla, do curso de Pedagogia, e dentro dessa questão da corporeidade, eu penso que vale a gente destacar uma fala que o Rubem Alves vai nos dizer, assim, que o corpo, ele é o veículo que nós temos de fazer amor com o mundo. Como é que esse mundo está nos afetando? Positivamente ou negativamente? Como é que os sons da natureza me acalmam, me tranquilizam? Como eu posso ter um momento para ouvir o meu corpo diante de um mundo cada vez mais frenético, cada vez com mais falta de tempo, cada vez com uma inserção maior das tecnologias? Como é que o meu corpo tem ficado sobre um telefone celular
cada vez mais horas do dia, e como nós estamos, como educadores e educadoras, promovendo um ambiente para que esse corpo possa ter momentos de relaxamento, de concentração, de meditação e de pensar a si mesmo como uma presença no mundo. Isso me faz lembrar Manuel de Barros, né? Poeta das insignificâncias. E, às vezes, em determinados locais, o som do pássaro, né, as árvores balançando, isso vai ficando insignificante. Porém, ele vai trazer essas insignificâncias como algo positivo, porque é preciso sim eu ouvir o coachar dos sapos, é preciso sim que eu ouça o canto dos pássaros. E quando eu levo esses sujeitos, então eu tiro eles de dentro de sala para que eles possam se expressar em outro espaço, eles não estão deixando de aprender, pelo contrário, eles estão aprendendo mais, porém com outras formas, outros objetos, e o corpo deles vão se expressar e falar ainda mais, né? Então é preciso que nos detalhes, nas minúcias, né, do mundo, o mundo está aí para a gente poder usufruir dele e da melhor forma possível. E se o nosso corpo é presente nesse mundo, é preciso então que eu explore ele da melhor forma possível. E aqui finalizamos então mais uma roda de saberes, falando dessas sensações, desses sentidos e principalmente com reflexões acerca do que fazer ou como proceder na escola com esses corpos múltiplos que nós então precisamos sentir, vivenciar e explorar. Até a próxima.